Olá, para você que chegou no Conversando sobre Saúde, esse é um vídeo que faz parte de uma série sobre psoríase. Nós vamos falar sobre psoríase em crianças, psoríase capilar, em grávidas, o efeito rebote, que é quando as lesões desaparecem, mas depois voltam piores, e muito mais. Se você quiser saber todos os assuntos, entre na descrição e confira. Vamos ao vídeo. Olá, agora a gente vai fazer o segundo vídeo sobre psoríase com a dermatologista a doutora Simone Neri. Seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer. E a gente vai falar mais sobre os tratamentos, quem pode ter a doença, e são perguntas que foram enviadas todas por internautas, né? Então, para a gente começar, a partir de que idade que uma pessoa pode ter psoríase? Desde a infância, por exemplo? Desde a infância podem surgir as primeiras lesões. Existem vários tipos de características, né? Em placas, lesões pequenas, grandes. Então depende muito da genética de cada um, mas pode desde a infância surgir, sim. E aí, no caso, o tratamento para criança é mais ou menos parecido com o de adulto? Depende da extensão, e para criança a gente sempre tenta tratamentos iniciais mais com medidas de hidratação, medicamentos tópicos, evita-se medicamentos sistêmicos, né, que são os medicamentos orais que vão mudar a imunidade. E nesse caso pode estar relacionado também com estresse, ansiedade? Pode, porque a gente não pensa, mas criança também passa por estresse, né, criança também sente o impacto da vida social da família, da escola e várias outras influências que podem sim mexer com o emocional. Então é muito importante ficar atento e qualquer dúvida levar no dermatologista para que seja feito um diagnóstico também. Isso é muito importante, né? Não tentar fazer um diagnóstico sozinho. Mesmo que existam outros casos na família, é importante que se procure um médico dermatologista qualificado para isso. A próxima pergunta, doutora, é como tratar a psoríase capilar? Bom, pacientes que têm psoríase no couro cabeludo, elas geralmente vão ter descamação, coceira, muitas vezes tem queda de cabelo. Então, o paciente deve fazer um diagnóstico com um médico qualificado e passar a usar a medicação adequada. Algumas medicações como tópicos, como tônicos com corticoides são boas alternativas, mas muitas vezes o paciente pode ser mal diagnosticado. Às vezes ele tem uma dermatite seborreica e pode ser confundida com uma psoríase do couro cabeludo. Então é muito importante o diagnóstico, mas são à base de tônicos e shampoos. Então uma dica é, se você está fazendo o tratamento para psoríase e não está melhorando, talvez seja o caso de investigar outro problema, né? Então, a dermatite seborreica, ela também é um quadro descamativo do couro cabeludo, mas ela tem uma outra origem. Então é muito importante o paciente ter um diagnóstico adequado, tanto pela matricoscopia, que é um exame específico do couro cabeludo com um aparelhinho, uma lente de aumento, e o médico qualificado vai saber dizer se é uma psoríase do couro cabeludo ou se é uma dermatite seborreica. E aí são shampoos adequados, tônicos. Entendi. As pomadas, elas ajudam em quais casos? Então, os casos iniciais mais leves, elas podem ser muito bem conduzidas com as pomadas, porque elas tratam o processo local, inflamatório, e melhoram, cicatrizando as lesões. Quando a lesão é muito extensa, quando a qualidade de vida do paciente está muito comprometida, aí tem que ser feita a avaliação do risco-benefício para o uso de medicamentos sistêmicos. Por que a psoríase ela entra em remissão, ou seja, ela desaparece em alguns períodos e depois ela retorna? Então, o paciente pode ter várias causas para desencadear uma nova crise. Podem ser doenças outras orgânicas, qualquer processo traumático para o corpo, tanto uma doença como uma cirurgia, como um estresse súbito pode dar uma nova crise. E ao mesmo tempo, o paciente resolvendo tudo isso e tratando, ele pode entrar em remissão. Entendi. Os medicamentos usados no tratamento, eles engordam? Depende de que tipo de medicação. Quando é usado o corticoide sistêmico, que não é uma boa indicação para psoríase, corticoide sistêmico, mas às vezes algum tratamento alguém pode passar um corticoide
E o corticoide aumenta peso, sim. Uma pessoa comum não sabe o que é um corticoide sistêmico, né? Quem vai poder esclarecer isso para ela é o médico. Ela vai poder perguntar. Mas infelizmente nós temos alguns pacientes, algumas pessoas que tentam medicar com médicos que não são dermatologistas, que não são profissionais exatamente da área dermatológica e pode receber uma medicação errada. Então existem algumas medicações que não devem ser recomendadas nunca para uma psoríase, que pode melhorar temporariamente e dar o chamado efeito rebote depois. E esses são os corticoides. Entendi. Explica um pouquinho essa questão do efeito rebote. Então, temporariamente, essas medicações podem ter um alívio. O paciente pode ficar um período sem a lesão, mas pode depois ter um quadro mais grave, chamado rebote, porque quando a medicação sai do corpo, depois pode dar uma lesão pior do que estava inicialmente. E aí ela deve procurar um dermatologista? Sempre. Eu acho que pele é uma especialidade que é um órgão, pele é um órgão, um dos maiores órgãos do corpo humano, é um tecido muito grande e nada melhor do que um profissional qualificado para cuidar. Entendi. Ele deve procurar sempre um médico dermatologista, que é o especialista que entende, que tem o manejo das doenças de pele. Por vergonha, muitos pacientes, eles escondem as lesões, eles cobrem, né? Isso pode prejudicar o tratamento? Não por ocluir, mas isso piora, tem impacto na vida, na qualidade de vida do paciente. Não por cobrir, mas por gerar aquele desconforto, aquele mal-estar emocional, isso vai impactar sim na qualidade de vida do paciente. Entendi, mas cobrir as lesões então não diretamente vai ter problema com a lesão. Entendi. Qual que é a orientação para as mulheres grávidas? Elas podem fazer tratamento para psoríase ou elas devem interromper o tratamento para psoríase quando descobrem a gravidez? Depende do tipo de tratamento. O tratamento tópico, geralmente a absorção é quase nenhuma, é muito pequena, dependendo da área do corpo. Se for muito extensa e ela fizer uso de medicamentos sistêmicos, tem que ser conversado com o médico responsável para ver se vale a pena suspender a medicação durante o período de gestação e amamentação. Medicamentos sistêmicos são aqueles que elas ingerem? O sistêmico é sempre o que é via oral, ou injetável, ou por comprimido, por boca, esse é o sistêmico. Entendi. A psoríase, ela pode causar algum problema de coração? Quais são os riscos? Existem algumas doenças que podem aparecer junto com a psoríase, mas não que ela diretamente vai impactar numa doença cardíaca, mas existem pacientes que a gente sabe, a psoríase é uma doença inflamatória e ela pode ter outras comorbidades junto. O paciente com psoríase pode ter doenças cardíacas, pode ter outras doenças, porque elas podem caminhar juntas. Pra gente encerrar, por que as feridas demoram para assumir? Nesse caso, eu acrescento o seguinte, né? Quanto tempo, em média, depois que você inicia o tratamento, que essa ferida deve desaparecer? Porque às vezes os pacientes não têm noção de quanto tempo demora, qual é o normal, digamos assim. Bom, dependendo da área, da extensão da doença, isso é sempre muito importante a gente entender. As psoríases em placa ou psoríase eritrodérmica, que é aquela que descama dos pés à cabeça, essas demoram mais para ter resposta com os corticoides, que são os medicamentos tópicos. Mas as psoríases de pequenas áreas, elas podem ter de 7 a 14 dias para começar a ver melhora com a medicação. E essas outras mais graves? Essas mais graves vai depender do tratamento. Tudo é muito variável com o tratamento que for introduzido, mas não é uma resposta imediata. Geralmente os medicamentos sistêmicos a gente pode ter 2, 3 meses às vezes para ter uma resposta de diminuição significativa das lesões. Tá certo, então, doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Gente, esse é só o segundo vídeo, então fique atento, nós vamos falar muito mais ainda sobre psoríase e no próximo vídeo a gente vai falar sobre os medicamentos biológicos. Então, olha, já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, você pode ajudar outras pessoas. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.